Bom, então, relendo, feliz 2025, um ano que promete para os escatologistas. Esse será um ano especial. Em primeiro lugar, por este ser o ano que a nossa geração de escatologistas conhece como o ano do ecumenismo. O que é isso? Em 1965, a Igreja Católica se organizou no Concílio Vaticano II e traçou uma meta: unir todas as religiões e igrejas em 60 anos. Esse prazo se cumpre em 2025. Sabemos que o plano da Babilônia apocalíptica é levar todas as igrejas para o paganismo do purgatório e da invocação ao mundo dos mortos. Os verdadeiros cristãos vão abominar essa proposta de união. Ecumenismo é a união das religiões em torno do paganismo. Então, observe, esse ano de 2025, segundo o projeto católico, é o ano deles unirem as religiões. Então eu coloco até possibilidades aqui de temas que vocês vão ouvir esse ano. Por exemplo, em 2011, a Igreja Luterana fez um pedido oficial para a Igreja Católica readmitir Lutero como teólogo católico. Vocês sabem que os luteranos, alguns ficam negando que Lutero manteve a crença no paganismo do purgatório, mas nós sabemos que Lutero continua acreditando, está lá nas suas 95 teses. Isso é paganismo. O apóstolo Paulo chama isso, 1 Coríntios 10, de assentar-se à mesa do demônio e beber o cálice do demônio. Cristão de verdade não participa dessas coisas. Então, diante desse pedido, em 2011, eu digo para vocês que muito provavelmente, nesse ano de 2025, esse Papa jesuíta, ele deve readmitir Lutero como teólogo católico. Lembre-se quem são os jesuítas. Mais de um Papa chamou eles de satanistas. Esse foi o primeiro jesuíta a chegar ao papado. E ele homenageou quem? Francisco de Assis, um dos maiores matadores de cristãos na história. As igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, ali no século XII, XIII, próximo do ano 1200, Francisco de Assis botava essas pessoas na fogueira. Tá bom? Então, esse projeto do ecumenismo, cristão não participa desses projetos. Bom, então o primeiro ponto a ser observado nesse ano de 2025 é esse projeto da união das religiões. Lembrando que, infelizmente, tem parte da Assembleia de Deus que já está participando. Vocês sabem aí daquele pastor que foi lá no Vaticano, chamou o Papa de Sua Santidade, ele está fazendo parte desse projeto de união das religiões. Apostatou da fé, não é mais cristão. Um segundo ponto é que neste ano de 2025 assume o governo da maior potência mundial um homem ligado aos supremacistas raciais dos Estados Unidos. Presta atenção nisso que eu vou falar agora para você não ser enganado. Donald Trump é ligado a grupos de igrejas reformadas que fundaram a Ku Klux Klan, um grupo satanista de supremacia racial. Esse grupo, irmãos, ele foi fundado por igreja reformada, Igreja Batista Reformada. E até hoje quem preside ele é um batista reformado. Quando eu digo para vocês que calvinista não é cristão, que igreja reformada não é cristã, algumas pessoas ficam espantadas. Olha aí, quem foi que fundou esse grupo satanista e até hoje preside? São reformados. O comentário prossegue. Os calvinistas afirmam que os negros são predestinados ao inferno. Por isso que eles fundaram esse grupo, né? A Ku Klux Klan persegue, captura, tortura e mata negros e outras minorias. Ela foi fundada e até os dias atuais é presidida por pastores reformados. E uma observação para você saber. Quem você acha que fundou aquele movimento supremacista racial lá na África do Sul, chamado Apartheid? Também foram os reformados calvinistas. Historicamente, os calvinistas, eles
são supremacistas raciais. Eles dizem que os negros são predestinados ao inferno. Não são igreja cristã. Igreja reformada não é igreja cristã. Começa pelo batismo, que é um batismo inválido. Cristão sabe que batismo de recém-nascido não tem valor. O cristianismo exige confissão de fé. E a história desses homens é realmente uma história herética e pesada, coisa muito ruim. Esses pastores da Ku Klux Klan estiveram no Brasil com Trump no ano de 2019, elogiando o Donald Trump. E você pode ver, o Donald Trump, ele nunca critica a Ku Klux Klan. Ok? Ele fez um comentário sobre um movimento que tem nos Estados Unidos chamado Vidas Negras Importam. O Vidas Negras, eles não defendem nenhuma perseguição aos brancos, nada disso. Ele quer só defender o direito dos negros existirem e terem os mesmos direitos dos brancos. Mas se você pesquisar, o Donald Trump falou que o Vidas Negras Importam é igual a Ku Klux Klan. Olha que absurdo. Então esse homem, vocês prestem atenção, porque esse homem, na minha interpretação, ele é um enganador. Tem pessoas que falam, pastor Levi, professor, você está errado. Ele se converteu. Irmãos, eu até gostaria de estar errado. Desejo estar errado. Mas esse homem não parece ter se convertido, não. E mais, esse homem, ele está trabalhando junto com os judeus pelas alianças de paz entre Israel e árabes. Isso faz parte da profecia, irmãos. Então, cuidado para não ser enganado. Bom, o terceiro ponto é que os Estados Unidos são apontados por muitos escatologistas como sendo a besta que sobe do mar, que aparece em Apocalipse 13. Essa interpretação decorre das características do Império Romano e dos Estados Unidos. Por quê? Porque a besta que sobe do mar, claramente, nos dias de João, era o Império Romano. Então, por que a besta que sobe do mar, que era o Império Romano, agora é os Estados Unidos? Eu comento. O Império Romano, que era a besta nos dias que João escreveu o Apocalipse, era a maior potência. Os Estados Unidos é a grande potência mundial nos dias atuais. O Império Romano usava a águia como símbolo. Os Estados Unidos utilizam a águia como símbolo. O centro da religião e do governo romano estavam no Capitólio, que era o local onde eles adoravam aquela divindade antiga, que era chamado de demônio pelo apóstolo Paulo, de Baal pelos cananeus, de Zeus pelos gregos, tá ok? E de Júpiter pelos romanos. É a mesma divindade, né? Quer dizer, o mesmo ser, né? A divindade pagã. Que era o templo de Júpiter, Capitólio, que era o templo de Júpiter. O centro da religião e do governo dos Estados Unidos estão no Capitólio. Hoje o Capitólio lá de Roma é só ruínas. O Capitólio, né, onde está o poder do mundo, está nos Estados Unidos. Onde se encontra escrito apoteose, tornando-se deuses. Se você pesquisar na internet, você encontra até imagens. No teto do Capitólio, tá bom? Tem lá a imagem de autoridades que fundaram os Estados Unidos, né, que organizaram esse país, dirigidos por maçons, que são satanistas, e lá está escrito, né, tornando-se deuses, apoteose. Bom, junte este terceiro ponto com o segundo. Qual o resultado? Um falso religioso, na minha interpretação, né? Eu gostaria, até desejo estar errado, mas um falso religioso, Donald Trump, assume o poder do governo que é apontado por muitos como a besta sobre a qual o anticristo se assentará. Então, é significativo isso. Observe na internet as coisas que estão acontecendo. As autoridades do mundo
o que elas estão falando sobre o Donald Trump. Eu vi uma entrevista do homem que ele assumiu o poder da Síria, que era um terrorista, ele junto com um outro político árabe da Turquia, e ambos demonstrando respeito. Ele cita, né, o Donald Trump e demonstrando respeito pelo Donald Trump e pelas coisas que o Donald Trump está dizendo que vai fazer com o mundo. O Donald Trump está dizendo que vai tomar atitudes que, se ele realmente taxar os países do mundo, como a China, o Brasil, que ele está dizendo que vai taxar, o mundo vai entrar numa crise tremenda. Por quê? Porque os Estados Unidos é o grande comprador do mundo. Se você vive numa região que diversas fábricas e trabalhadores, todos trabalham para você, produzem para você, você compra deles, você tem dinheiro, e se de repente você fala, não compro mais de vocês, ou então agora eu vou encarecer o produto de vocês e vou comprar com outros que são simpáticos à minha causa, o que vai acontecer com esses outros? Eles vão entrar numa crise tremenda. É isso que o Donald Trump está dizendo que vai fazer. Da outra vez que ele fez isso, surgiu o Covid no mundo, porque ele estava taxando a China, e existe uma grande suspeita de que é a China que espalhou esse vírus pelo mundo. Falei de suspeita. Bom, prosseguindo, um quarto ponto a ser observado é que 2025 deverá ser um ano extremamente crítico para Israel. No início do mês de novembro, o líder do Irã publicou um cartaz com a imagem da explosão de uma bomba atômica e abaixo a inscrição Tel Ashima, que se lê Tel Aviv Hiroshima, ou seja, ele está dizendo que ele vai jogar uma bomba atômica em Israel. Uma clara ameaça a lançar uma bomba atômica em Tel Aviv, capital política de Israel. No dia 1º de 10 de 2023, a CNN publicou a notícia: governo dos Estados Unidos afirma que Irã tem capacidade para fabricar bomba nuclear em menos de 2 semanas. Você pode pesquisar essa notícia na internet e você vai encontrar. Isso foi falado. Em 12 de abril de 2024, o Estadão publicou: Irã se aproxima da bomba atômica com acordo nuclear em frangalhos. Agora junte este quarto ponto com o segundo. Quem suspendeu o acordo nuclear, facilitando o caminho do Irã para chegar no atual estágio de desenvolvimento dessa arma nuclear? Foi o Donald Trump, que em maio de 2018 retirou os Estados Unidos do acordo nuclear. Israel está mais ameaçado do que nunca. A nossa geração muito provavelmente testemunhará um período difícil para a humanidade. Período este chamado de princípio de dores. Veja o absurdo que está acontecendo no mundo, como Israel está sob pressão, irmãos. Olha, hoje é dia 7 de janeiro. Você pode ver, foi agora em janeiro, né? Nessa semana, um soldado israelense, inclusive um soldado sobrevivente daquele ataque do Hamas lá em Israel, que o governo brasileiro jamais chamou esse grupo de terrorista, nem condenou aquele ataque do Hamas, tá ok? Um soldado israelense sobrevivente, ele estava de férias, ele veio aqui ao Brasil. Uma ONG internacional, inclusive que tem participantes dela, o presidente dela hoje, um indivíduo que já foi terrorista ou que é um terrorista que está agindo agora nos bastidores, ele fez um pedido e a justiça brasileira acatou para um pedido de investigação. O soldado israelense foi comunicado, ele saiu do Brasil. Ele estava previsto estar de férias e ia fazer turismo no Brasil, depois ia para a Argentina. Ele saiu, foi para a Argentina. Então, o governo brasileiro hoje, irmãos, ele claramente é simpático do mal. Ele é ligado à Venezuela, à Rússia,
à China e também aos grupos terroristas do Hamas, Hezbollah. O governo brasileiro chegou, irmãos, concedeu uma medalha para o antigo líder da Síria, o Bashar al-Assad. Chegou a dar uma medalha àquele homem que ele é reconhecido por todos, né, como um terrorista. Ele saiu, fugiu da Síria, ele foi para onde? Foi para a Rússia, para o aliado dele. Então o governo brasileiro, ele está ligado aos governos do mal no mundo. O governo brasileiro, ele disse que o que Israel está fazendo, invadindo a faixa de Gaza para tentar resgatar os judeus que foram capturados, parece que ainda tem 34 judeus vivos, fora aqueles que eles mataram. Tem lá um bebê que ele foi capturado com 10 meses, né? E agora parece que ele fez 2 anos de idade. Está lá nas mãos do terrorista. Tem um vídeo do terrorista brincando com um bebê, um judeu de 2 anos de idade, o bebê rindo porque não sabe o que está acontecendo. E o governo brasileiro chama essa ação de holocausto. Isso é uma coisa inacreditável que o Brasil está vivendo. Olha, amanhã vai ter um espetáculo sinistro, dia 8 de janeiro, um grande teatro, dizendo que aqueles que invadiram lá partes lá do governo em Brasília, que eram terroristas que queriam tomar o poder, não tinha ninguém com arma ali. E é muito estranho, os vídeos, nas gravações desapareceram tudo. E também o Flávio Dino, uma pessoa ligada ao governo, as poucas imagens que nós vimos, ele estava lá facilitando para algumas pessoas para entrar e serviu água, para eles poderem quebrar as coisas. Aquele quebra-quebra, existe a possibilidade de ter sido algo programado. O Flávio Dino estava lá. Por que ele não estava se opondo às pessoas? Por que ele estava facilitando? E isso foram imagens mostradas. Amanhã vai ter aí um espetáculo horrível e que eles vão colocar como um combate. Vai ter sempre esse dia 8 de janeiro um combate à tentativa de tomar o poder do Brasil. Não tinha ninguém armado lá naquele local, uma coisa horrível. Então o Brasil, nós estamos numa situação perigosa. Infelizmente alguns cristãos aí apoiaram e apoiam esse governo, né? Alguns que se dizem cristãos. Um quinto ponto a ser observado é que o ano de 2025 se aproxima de datas consideradas como históricas para os escatologistas. Em 2025, completa 80 anos uma geração do pior ano da história dos judeus, 1945. Foi nesse ano que os nazistas alemães alcançaram a, entre aspas, perfeição na execução dos judeus nas câmaras de gás. Foi também o ano que Hitler, no dia 30 de abril, cometeu suicídio, dando fim à Segunda Guerra Mundial. Agora faça uma ligação desse quinto ponto com o segundo ponto. Quem fala de um apoio incondicional ao Estado de Israel? Quem moveu a embaixada americana para Jerusalém? Quem foi chamado de Ciro dos dias atuais pelos rabinos judeus? Quem apoia um judeu chamado Jared Kushner, seu genro, nas negociações das alianças de paz entre Israel e o mundo árabe? Quem recebeu um pedido dos rabinos para que ajudasse a reconstruir o Templo de Jerusalém? A resposta para todas essas indagações é Donald Trump. Se no ponto 2 eu falei dele como um falso religioso, se dizendo evangélico, então eu concluo aí, o falso religioso está enganando cristãos e judeus. Provavelmente o Donald Trump não é o anticristo, porque o anticristo ele tem que ter uma ascendência judaica para reivindicar o trono de Israel.
O genro dele, esse Jared Kushner, ele é um judeu, e preste atenção, ele é um judeu racidista. O que é o racidismo? É um movimento que se diz judaico, um movimento considerado um movimento judaico, que surgiu há 200 anos atrás com um homem chamado Baal Shem Tov. Esse homem, ele dizia que Deus deu a ele a graça de aprender com os espíritos dos profetas do passado. Então aparecia um espírito para ele que dizia ser o espírito do profeta Aías, que viveu nos dias de Salomão, e esse espírito ensinava as escrituras para ele. E surgiu então esse movimento judaico espírita chamado Hassidismo. O Jared Kushner é um judeu hassidista. O comentário prossegue. Estando Donald Trump no poder, o quanto será acelerado esse processo de paz que já vem acontecendo há décadas? Em 1979, ocorreu o Acordo de Paz com o Egito. Em 1993, aconteceu o Acordo de Paz em Oslo, na Noruega. Em 1994, o Acordo de Paz com a Jordânia. Em 2020, sob a direção de Donald Trump, foi assinado o Acordo de Abraão entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. O Egito demonstrou apoio ao acordo. Esse acordo também recebeu o apoio do Bahrein e Omã. O Hamas chamou o acordo de facada traiçoeira nas costas do povo palestino e declarou recentemente que realizou o ataque no dia 7 de outubro de 2023 como reação a estes acordos de paz. Irmãos, o que a Bíblia profetizou como grande sinal, um dos grandes, ou talvez o grande sinal para o arrebatamento da igreja, seria a preparação para esse acordo de paz. Coloquei o link aí para vocês quiserem ler depois de forma completa. Eu não concordo com aqueles que afirmam que o anticristo ajudará na construção do templo. A Bíblia não nos autoriza a afirmar, mas concordo que faz sentido acreditar que o anticristo ajudará na construção do templo. E ver Donald Trump e seu genro Jared Kushner se comprometendo a ajudar Israel incondicionalmente exige maior atenção dos cristãos que aguardam a profecia. Agora faça uma ligação entre este quinto ponto e o primeiro, e você verá que 2025 é especial para judeus e para os católicos quando se fala de ecumenismo. Acredite, Israel está participando da união das religiões, conforme proposta pelo Papa. Inclusive fizeram uma Bíblia católico-judaica, chamada Bíblia da Amizade. É só você pesquisar na internet, você vai encontrar. Organizada pelo Papa Francisco e o rabino Abraham Skorka. Um sexto ponto a ser observado é que ao ano de 2025 seguem-se datas significativas. Em 2027, celebramos 80 anos da criação do moderno Estado de Israel. Em 2028, celebramos 80 anos da independência do Estado de Israel. E em 2029, celebramos 2000 anos da morte de Jesus e 2000 anos do nascimento da Igreja. Realmente vivemos um período significativo na história. Um sétimo ponto a ser observado é que no ano de 2025 vai estar na mesa de negociação do Papa Francisco um pedido formal da Igreja Luterana para que Lutero seja readmitido como teólogo católico. Olha, eu comentei com vocês antes que os luteranos, alguns luteranos, na história, eles começaram a negar que Lutero continuou acreditando em purgatório. Mas quando você pega as 95 teses
ele fala claramente do purgatório. Ele continuou praticando esse paganismo. E no momento que ele faz a reforma, se ele praticava a invocação ao mundo dos mortos, como que o apóstolo Paulo chamaria Lutero? Está lá em 1 Coríntios 10. Esse negócio de invocação ao mundo dos mortos, de purgatório, o apóstolo Paulo chama de assentar-se à mesa do demônio e beber do cálice do demônio. Se a igreja luterana hoje pede para a igreja católica readmitir Lutero como teólogo, eles têm que engolir esse paganismo. Eles têm que admitir que Lutero continuou praticando a invocação ao mundo dos mortos. O comentário prossegue. Em 2011, o Papa Bento XVI fez uma visita à Alemanha e, segundo alguns luteranos, ele se posicionou como favorável à reabilitação de Lutero como monge católico. A bispa luterana de Erfurt, Ilsa Junkermann, falou: os protestantes gostariam que os católicos dissessem que Lutero não era um herege, mas um grande teólogo cristão. Seria bom se eles pudessem declarar um doutor da igreja. Para ele ser declarado um doutor da igreja, eles vão ter que reconhecer que eles praticam invocação ao mundo dos mortos, que eles praticam oração aos mortos, que no dia do culto aos mortos, o dia de finados, em novembro, eles vão para o cemitério dobrar o joelho diante do túmulo, praticar aquilo que a Bíblia chama de abominação, praticar aquilo que Saul praticou e Deus o rejeitou, tá ok? Praticar aquilo que a Bíblia chama de religião de Baal ou religião da Babilônia. Coloquei aí o link completo dessa solicitação para vocês poderem ler. Esse pedido está em análise e em 2017 os católicos e protestantes deram um primeiro passo na aproximação e consequente união das religiões. As igrejas protestantes, luterana e anglicana e reformadas, metodistas e presbiterianas, as igrejas protestantes são chamadas as luteranas e anglicanas porque elas mantiveram a crença na invocação ao mundo dos mortos, praticam esse paganismo, As reformadas, metodistas e presbiterianas, elas dizem que isso é paganismo, mas olha que absurdo, elas assinaram esse acordo. E mais metodista e presbiteriano dizem que saíram da Igreja Católica. Nós, Assembleia de Deus, nós sempre dissemos que nós não saímos da Igreja Católica, que nós saímos das igrejas que não batizavam recém-nascido, que a Igreja Católica e até os protestantes e reformados chamaram de anabatistas na história. Se nós dissermos que nós saímos da Igreja Católica, isso é a morte da nossa fé. Então, metodistas e presbiterianos assinaram um acordo com a Igreja Católica e estão participando do projeto de união das igrejas e união das religiões. Agora, faça uma correlação entre este sétimo e o primeiro ponto. No primeiro aparece a Babilônia apocalíptica e o seu projeto de união das religiões em 2025. Neste sétimo aparece Lutero, um homem que tem sido admirado pelas igrejas evangélicas, o que é um perigo. Eu falo para a Assembleia de Deus para esquecer esses personagens que não são cristãos. Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon não são cristãos. Você abre aí o YouTube, você encontra, é só procurar um vídeo, Zwinglio e os radicais. Você encontra Zwinglio jogando o anabatista, que é chamado de radical, na fogueira. O filme acaba Zwinglio matando um cristão que não aceitava o batismo de recém-nascido. Aí Zwinglio agora está sendo exaltado pela igreja evangélica. Nós temos que chamar esse indivíduo de pagão. Quem mata cristão, esse negócio de matar, irmãos, tirar a vida de outro, queimando a pessoa, não é coisa para qualquer ser humano, não. Eu cito o seguinte exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, talvez ainda tenha, mas teve um período que estava muito comum ali, por exemplo, no Complexo do Alemão,
eles chamavam de forno micro-ondas, botavam vários pneus, colocavam um cidadão lá e botavam fogo nele. E eu li reportagem na época que tinham indivíduos traficantes que não tinham coragem de fazer isso. Porque você chegar, cortar a garganta de alguém, queimar a pessoa, isso é uma coisa que não é qualquer ser humano que faz, não. Ele tem que estar ligado a alguma coisa muito ruim. Normalmente eram pessoas ligadas a religiões pesadas, tá bom? Que faziam isso. Pessoas ligadas ao paganismo mesmo, satanistas, que participavam lá, traficantes satanistas. Não eram todo traficante que fazia isso, não. Quando eu vejo Zwinglio praticando essa execução, e foram várias, né? Não tem como contar, aquele indivíduo não era cristão, é claro, aquele indivíduo está no inferno, um assassino de cristão, eu vou chamar ele de cristão? O comentário prossegue. Então, Lutero, sendo admirado por igrejas evangélicas, Zwinglio e outros, né? Mas que os seus seguidores pedem um retorno à Igreja Católica. Lutero continuou acreditando no purgatório e fazendo invocação ao mundo dos mortos, algo essencial para ser readmitido na Babilônia apocalíptica. Logo, é bem provável que Lutero seja readmitido, pois assim ele levaria junto os anglicanos, metodistas e presbiterianos, segundo o acordo que eles já assinaram. E o plano é levar a Assembleia de Deus nessa, entre aspas, correnteza de heresias, exatamente como está profetizado no Apocalipse. A serpente, conforme o seu diálogo com Eva, tornou-se símbolo da perversão da palavra de Deus. Ela aparece em Apocalipse 12, lançando um rio para tragar a mulher, que simboliza o povo de Deus. Como a água é símbolo da palavra de Deus, a água do rio da serpente é símbolo de heresias, que seria lançada para tragar o povo de Deus. Em novembro de 2022, todas essas igrejas católicas, protestantes e reformadas, e até uma certa Assembleia de Deus, acompanhadas de representantes do judaísmo, islamismo, hinduísmo e muitos outros, se encontraram no Monte Sinai para uma invocação de pedido de perdão à natureza. Na verdade, foi uma reunião para invocar a religião de Baal, que era a adoração à natureza como divindade. Os cananeus, o mundo antigo, quando eles ouviam relâmpago, eles diziam que era a voz de Baal. Ok? Um oitavo ponto é o crescente movimento para iniciar a construção do terceiro templo. Esse movimento, irmãos, é importante para vocês observarem isso. O templo, ele está para ser iniciado a qualquer momento. E segundo Apocalipse capítulo 11, no início da grande tribulação, é dada uma ordem, um anjo recebe uma ordem para medir o templo, o altar e os que neles adoram. O que significa isso? Que no início da grande tribulação o templo está construído. Por isso que os anabatistas, há 200 anos atrás, diziam: Israel vai voltar para a terra de Canaã e o templo vai ser reconstruído. Católico, protestante e reformado, esses falsos profetas, eles diziam: não esquece isso. Até hoje você tem aí Hernan Dias Lopes e Augusto Nicodemos dizendo: não dá ouvido a esses pastores que dizem que Israel é o relógio de Deus, não. Irmão, se você chama esses indivíduos de cristão, de referência doutrinária, como é que fica? Eles estão chamando a Assembleia de Deus de falso profeta, porque nós dizemos que Israel é o relógio de Deus e que Israel um dia voltará a ser povo de Deus. Nós temos que rejeitar o que eles dizem e chamar eles de falsos profetas. Esses indivíduos, eles não sabem o que é cristianismo. Pastor, toda pessoa que serve em igreja, que batiza recém-nascido, não sabe o que é cristianismo. Cristianismo exige confissão de fé e pronto. Batismo de recém-nascido não tem valor diante de Deus. Todos esses indivíduos
Se eles quiserem realmente a salvação, eles têm que procurar uma igreja que mantenha esse batismo de adulto desde os apóstolos. Os apóstolos não foram batizados, mas Jesus deu autoridade a eles, eles iniciaram um batismo só de adultos que permanece até hoje. A Igreja Católica, a Inquisição Católica, perseguia as igrejas que, como a Assembleia de Deus, não batizava recém-nascido, não batiza recém-nascido. Então, tentando exterminar essa igreja, mas nunca conseguiram. Agostinho de Hipona, em 411, conseguiu usar até o exército romano para perseguir as igrejas que não concordavam com o batismo católico, tentando exterminar. Conseguiram? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, e não prevaleceram. Então esses que matavam cristãos eu tenho que chamar de portas do inferno, segundo a profecia. Mas o que a Assembleia de Deus está fazendo? Está chamando de cristãos, de irmãos, católico, protestante e reformados. Isso aí a Assembleia de Deus está pedindo para apostatar da fé. Um nono ponto é que o ano de 2025 será o ano do jubileu católico, celebrado a cada 25 anos. Até o Papa Francisco, no dia 25 de dezembro, que é o dia do culto à Mitra, né? Ok? Por que todas as dioceses católicas, é só você procurar aqui no Rio de Janeiro, Diocese Católica Mitra, todas elas são dedicadas a essa divindade romana chamada Mitra, que eles aderiram lá da Pérsia, né? Lembrando, a sede do catolicismo está onde? Lá no Vaticano. O que é Vaticano? Só você pesquisar num dicionário de religiões. Era uma divindade romana chamada Vaticanos. Então, o indivíduo, para ser enganado por essas heresias, tem que estar realmente muito cego, porque é claro que nós estamos diante de uma instituição apóstata. E ela agora, em 2025, ela trata esse ano como o ano do jubileu. O jubileu bíblico era de 50 a 50 anos. O jubileu católico não tem nada a ver com o jubileu bíblico. Tá ok? O comentário prossegue. O Papa Francisco emitiu uma bula em celebração aos 1700 anos do Concílio de Nicéia, liderado por Constantino, que organizou a Igreja Católica Romana. Foi no Concílio de Nicéia, no ano 325, que faz 1700 anos agora, foi naquele Concílio de Nicéia que Constantino colocou na Bíblia Católica o livro de Macabeus para justificar a invocação ao mundo dos mortos, para justificar o paganismo. E aí, nesse ano, que a Igreja Católica faz, então ela celebra um ano do jubileu. O documento que o Papa Francisco emitiu também diz: seja isto um apelo a todos os cristãos do Oriente e do Ocidente para darem resolutamente um passo rumo à unidade em torno de uma data comum para a Páscoa. Por que ele quer mudar a data da Páscoa? A data da Páscoa bíblica, ela é uma profecia, ela anunciava o mês, o dia e a hora da morte de Jesus. Nós temos que continuar celebrando o dia e a hora da morte de Jesus exatamente como está na Bíblia. Não podemos mudar isso, tá ok? E desde o Concílio Vaticano, eles tentam mudar isso. Eles tentam fazer essa mudança, tá ok? Nós não vamos cair nesse erro. Nós não vamos cair nesse erro. Deixa os católicos continuar celebrando essa Páscoa inválida deles, né, que cai sempre no domingo. Por exemplo, a Páscoa católica vai cair no dia 20 de abril, no ano de 2025. A Páscoa, segundo a Bíblia, ela cai no dia 13 de abril. Tá bom? Que é o 14º dia do mês de Nissan. Eu celebro no dia que a Bíblia determina. Tá bom? Eu celebro no dia que a Bíblia determina. Por quê? Porque essa data ela é significativa. Vai completar 1996 anos da morte de Jesus. Tá ok? Então, eles querem que todas as igrejas celebrem a mesma data da Páscoa.
Eu não vou celebrar junto com os católicos nunca, porque eu sigo a Bíblia. Eu não sigo Constantino, eu não sigo a instituição pagã. O comentário... Então, o comentário prossegue. O Papa está propondo que todos adotem a data de Páscoa como estabelecido pelos católicos no Concílio de Nicéia, quando eles confirmaram que não utilizariam mais a data bíblica em memória à Páscoa e à morte do Salvador. Eu posso celebrar o dia e a hora que Jesus foi morto. Isso é muito significativo para a minha salvação. Os católicos mudaram isso e eles querem uma união do mundo em torno dessa data herética, que não tem valor nenhum. A essas celebrações do catolicismo se junta a celebração do maior festival do mundo. Presta atenção, irmãos. Esse ano do Jubileu Católico, você vai ver os católicos participando desse festival, que eu vou falar agora. É o maior festival pagão do mundo, chamado de Kumbh Mela, que ocorre a cada 12 anos, em 4 cidades da Índia. Aí tá aí os nomes: Allahabad, Ujjain, Nasik e Naridwar. O lugar é considerado sagrado devido à lenda que conta uma luta entre os demônios e os deuses. Na lenda, o néctar da eternidade foi tomado pelos demônios e gotas caíram no encontro dos 3 grandes rios da região, Ganges, Yamuna e Sarasvati. Assim, todos se dirigem ao rio para obter o perdão dos seus pecados. Aqueles rios mortos lá da Índia, né? Tá bom? Vocês vão encontrar os católicos normalmente participando. Assim como aqui no Brasil, eles participam dos ritos africanos. Tá bom? Os africanos vão comemorar lá na Igreja Católica as divindades da África, irmãos. Assim como os católicos participam junto com os mexicanos que estão cultuando as divindades astecas. Tudo ocorre lá no Templo Católico, lá no México. Você pode pesquisar, você vai encontrar eles celebrando a religião asteca lá na Igreja Católica. Inclusive, o Papa levou alguns demônios asteca para um culto lá no Vaticano. Você vai no site Rainha Maria, que é um site católico, eles estão reclamando. Por que o Papa participa de um culto dedicado a um demônio asteca? Por quê? Porque essa é uma instituição pagã, não é cristianismo. Um 10º ponto é que em 2025, no dia 13 de abril, na hora 9 em Israel, 10 horas da manhã no Brasil, celebraremos 1996 anos da morte de Jesus, restando 4 anos para completar 2000 anos da morte do Salvador e 2000 anos de existência da Igreja. O que o Papa Francisco está propondo é que os cristãos abandonem essa data, que é a data da morte de Jesus, segundo o critério bíblico, pela data que a Igreja de Roma estabeleceu. Segundo Roma, a Páscoa deve ser celebrada no dia 20 de abril. Eles fazem questão de estabelecer regras para que a Páscoa da Babilônia jamais caia no mesmo dia da Páscoa bíblica. E por quê? Vou explicar para vocês a regra. Segundo a regra bíblica, a contagem da Páscoa começa na lua nova. E você deve contar 10 dias, separar o cordeiro pascal, e ele morre no 14º dia. Se você contar da lua nova 14 dias, vai cair sempre na lua cheia. Ou seja, Jesus morreu na lua cheia. Os católicos, a regra deles, diz que a Páscoa é celebrada no 1º domingo após a lua cheia. A lua cheia ela pode cair em qualquer dia da semana. Jesus pode ter morrido na sexta, na quarta-feira. Os católicos acham que ele morreu na sexta. Provavelmente ele morreu na quarta. E interessante que em 2025, o 14º dia cai num domingo. Mas só que a regra católica diz que tem que ser num domingo após a lua cheia. Por isso que enquanto em Israel eles vão celebrar a Páscoa no dia 13, os católicos vão celebrar no dia 20. Eu não caio nesse engano. Esse engano
jamais vai chegar no verdadeiro cristão. O 11º ponto é o fenômeno de pastores que estão se unindo a outros que eram participantes do G12 e classificados pelos primeiros como espíritas. Tem um pastor famoso aqui do Rio de Janeiro, irmãos, que ele chamava os praticantes do G12 de espírita, e o fundador deles, tá bom? Há 2 anos atrás, ele colocou no púlpito aquele espírita, dividiu o púlpito com aquele homem que ele chamava de espírita. Não é para você abrir os olhos? Por que esse pastor fez isso? Nos dias atuais, mesmo o pastor do G12 continua com as suas práticas. Eles sobem aos púlpitos junto e fazem seu, entre aspas, culto a Deus. O mesmo fenômeno ocorre com pastores da Assembleia de Deus se unindo à Babilônia apocalíptica e chamando o seu líder de sua santidade. E esse líder da Babilônia, quando esteve no Brasil, entrou em uma Assembleia de Deus no Rio de Janeiro e rezou com os irmãos. O Papa Francisco entrou numa Assembleia de Deus e rezou com os irmãos. Aí, quer dizer, esses irmãos aqui, eu até fiquei em dúvida se coloco aspas nos irmãos. Porque pode ser cristãos realmente inocentes, que não sabem. Só que a igreja que ele entrou, o líder deles, como aquele líder da Assembleia de Deus anterior que eu citei, todos são acusados de serem ligados ao satanismo maçônico. Bom, comentário prossegue. Difícil de julgar esse povo. Provavelmente eles não sabem da ligação do papado com o culto aos mortos, prática abominada na Bíblia. Eu espero que não saibam, porque se sabem e aceitam, aí realmente não são cristãos, né? Assim também chegamos ao 12º ponto, que é a falta de preparação dos cristãos. A geração anterior, formada de homens bem simples, sequer tinha que responder sobre o assunto. Na década de 80, quando o governo brasileiro estabeleceu uma nova forma de pesquisa colocando as opções católico, espírita ou cristão protestante, todos os evangélicos eram orientados a colocar cristão protestante, o que é um erro grave. Foram induzidos a acreditar que a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas. Porque se você se diz protestante, você está dizendo que você saiu da Igreja Católica. Isso não é verdade. Nós não saímos da Igreja Católica. Mas essa narrativa prepara o momento que estamos vivendo, quando está sendo proposta uma união entre católicos e protestantes. Alguns assembleianos estão seguindo essa narrativa e estão aceitando a união com os católicos. Irmãos, é fundamental nós afirmarmos que nós não somos protestantes, porque todo protestante saiu da Igreja Católica. Lutero, Calvino, Armínio, todos eles saíram da Igreja Católica. A Assembleia de Deus está se dizendo arminiana, não sabe o que está dizendo. Você pega a obra de Armínio, ele defendia o batismo de recém-nascido. Quem defende batismo de recém-nascido não é cristão. Armínio não era cristão. Essa é uma grande armadilha. Se você se disser arminiano, você está dizendo que a tua origem é a Igreja Católica. Tá bom? Conclusão. Para concluir, convido o leitor a meditar na afirmação de 10 em cada 10 cristãos que dizem: estamos vivendo o tempo do fim. O cristão da Assembleia de Deus precisa aprender que não saímos do protestantismo. Se fosse assim, teríamos saído da Babilônia apocalíptica, que estava praticando o culto aos mortos desde Constantino. Nós da Assembleia de Deus derivamos das igrejas anabatistas, amplamente descritas na história em obras respeitadas, tais como John Christian, que escreveu a obra dos anabatistas, ou das igrejas batizadoras que só batizam adultos, Rastro de Sangue, Espelho dos Mártires, o Livro dos Mártires, publicado pela CPAD, a Igreja Peregrina, não traduzida para o Brasil, Landmarquismo, tá ok?
todos são obras conceituadas que defendem que a igreja cristã, a igreja evangélica, que hoje não batiza recém-nascido, ela não saiu da igreja católica. Para concluir, eu deixo uma mensagem para a Babilônia. Tu pensavas que iria nos enganar, mas está escrito: se possível fora, enganariam até os escolhidos. Amém? Então, esse ano de 2025 é um ano para nós vigiarmos.